Olá, seja bem-vindo ao canal Saber Crescer Transformação de Vida. Como que você está? Tudo bem com você? Eu estou melhor, graças a Deus. Quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu carinho pelos alunos que me enviaram mensagem. A mensagem de vocês aqueceu meu coração, acalentou a minha vida, me deu ânimo por estar aqui, por estar fazendo a nossa terceira aula. Olha só, já chegamos à terceira aula. Meu muito obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? E se você não assistiu às aulas anteriores, assiste lá. Volta lá e assiste. A nossa primeira aula, nós falamos sobre o que a ciência descobriu sobre a personalidade. Nossa segunda aula, as armadilhas da mente. E a nossa terceira aula, a nossa aula de hoje, vamos falarmos sobre os traços de caráter. Olha, se você está nessa jornada conosco, jornada de conhecimento, de crescimento, saiba que mudanças não acontecem de repente, não é de uma hora para outra. Mudança é um passo por vez, é um degrau, é uma escada que você vai escalando, você vai subindo, um passo por vez. E a mudança, ela precisa de quê? Ela precisa de informação, de conhecimento. O primeiro passo é esse, conhecimento. Olha que legal, você está aqui conosco, buscando conhecimento, conhecer a si mesmo. Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos por que nós agimos daquela maneira, por que nós falamos daquela maneira, e podemos o quê? Com ferramentas, mudar a nossa maneira de agir. Eu não quero ser assim, eu quero mudar. Então, temos ferramentas aqui no nosso canal, você tem ferramentas para poder mudar as atitudes que você vê que não está sendo legal, que não está ajudando você a crescer. Então, quando eu adquiro conhecimento, essa informação, não basta só querer, já adquiri conhecimento, agora mudei. Não, você adquiriu conhecimento, você buscou informação, adquiriu conhecimento, o que você vai fazer? Você vai colocar em prática tudo o que você buscou, tudo que foi informado, tudo que você adquiriu. Esse conhecimento adquirido agora tem que ser colocado em prática. Quando você coloca esse conhecimento em prática, gerou em você o aprendizado. E quando nós temos aprendizado, o que nós temos? Crescimento. E é isso que nós queremos, que você cresça. Que você cresça. Esse é o nosso desejo do canal Saber Crescer. Que você cresça, desenvolva, conquiste, que você tire os seus projetos da gaveta, que aquele sonho esquecido que você achava que era impossível para você, que você agora comece a conquistá-lo. Esse é o nosso desejo, que você frutifique, que você conquiste. E conquistando, conhecendo a você mesmo, você vai perceber que tem como você mudar algumas coisas que estão bloqueando a sua vida, impedindo de você crescer. Vamos crescer então? Vamos buscar esse conhecimento e colocar em prática esse aprendizado aí para ter mudanças? Vamos lá, gente. Então vamos falarmos hoje sobre o traços de caráter. Então o que é traços de caráter, né? Traços de caráter é um conjunto de qualidades boas e más, né? Ela distingue o ser humano, uma pessoa, da outra. Esses traços, eles são distintivos, tá? Então ninguém é igual a ninguém, tá? As pessoas não são iguais, somos pessoas diferentes. Então essa caracterização, ela vai do próprio sujeito. Então da sua índole, do seu temperamento, da sua personalidade. É o modo de ser, é o modo de aparecer. E o caráter também é um mecanismo de defesa. Ele é um limite rompido, né? Então, esse caráter. Na infância, alguns limites são rompidos. E trouxe o quê? E trouxe trauma. E trauma tem algo, um potencial, né? É uma dor, é um sofrimento, é um impacto, um evento, um fato que foi gerado na infância, que trouxe esse potencial, essa traumatização, que gerou uma carga excessiva de estresse e traumatizou essa criança, que isso vai levando pro resto da vida. Quando o limite é rompido, surge uma ferida.
E essa pessoa, ela se torna uma pessoa abusiva, ela se torna uma pessoa carente, ela pode se tornar uma pessoa submissa, ela pode se tornar uma pessoa grosseira. Vai depender de como que ela vai fazer a leitura desse trauma na vida dela, né? Quando essas feridas que estão ali, elas são cicatrizadas, então nós nos tornamos fortes. Enquanto elas estão abertas, elas movem a nossa vida e nos levam, né, para situações de muita tristeza e às vezes de situação que a gente não consegue sair, sabe? Aquele ciclo vicioso que a gente não consegue sair, por causa que uma ferida está aberta e ela se repete, vai se repetindo, vai se repetindo. A gente vai ver mais pra frente como é que é isso aí, tá bom? Até os 6, 7 anos de idade, a personalidade, ela é formada, né? Até nessa idade aí. O temperamento, ele vai se moldando com a personalidade. É a forma como enxergamos o mundo. O caráter é o nosso comportamento no mundo. Como que eu me comporto com o mundo? Né? Após essa idade, de 6, 7 anos, as coisas vão se repetindo. Ela vai ter uma repetição do que eu assimilei, do que você assimilou. Então, do 0 até os 6, 7 anos, a criança é uma esponja. Ela vai absorvendo tudo o que ela vê, o que ela ouve e o que ela sente. Ela vai absorvendo. Ela vai criando o quê? Dados. Ela vai criando dados. A sua mente, as suas emoções, vai criando dados. Porque ela está em branco. A criança nasce em branco. Os seus dados estão totalmente ali em branco. Mas o que ela for vendo, o que ela for sentindo, ali aqueles dados eles vão sendo armazenados para que depois dos 6, 7 anos ela já tenha um conhecimento e ela vai agir de acordo com aquilo que ela conheceu. Um exemplo. Vamos, por exemplo, que uma criança com 6 anos de idade ela perde o pai. Perdeu o pai. Então, qual o sentimento que ela vai sentir? Ela vai se sentir rejeitada? Ela vai se sentir abandonada? Ela vai se sentir humilhada? Desprezada? Então, conforme o que ela sentir, é a visão de mundo que foi feita para ela. Foi armazenado dados. Aí, quando ela, na fase adulta, ela perder alguém, esse sentimento de perda que ela teve na infância vai se repetir. Então, vai ser a visão de mundo. Vai buscar, né? Essa visão de mundo vai buscar na memória o que ela sentiu. Então, agora vou buscar na memória a situação. Então, se repete depois da fase de 6, 7 anos, isso vai se repetindo nas nossas vidas. Então, quando nós vemos os traços de caráter, ele é formado desde o ventre da mãe. Então, se a mãe tá ali, já ouviu falar assim, a gestante, não fica triste, não chora, porque senão vai passar para a criança. Não, isso é verdade. Todo sentimento da mãe passa para a criança. Mas a criança, esse feto, ele percebe de uma maneira diferente, porque a situação externa é uma, e lá dentro é outra, totalmente diferente para o feto. Então, o impacto da gestação, a sensação ruim que a mãe tem, uma sensação, né? Que ela teve uma sensação ruim lá, né? Aí, esse feto, ele pode sentir o quê? Rejeitado. Por aquela sensação ruim que ela teve. E se sentir rejeitado. Então, o que acontece? Depois, esse adulto, o que ele vai ser? Ele não vai ter contatos com os outros. Vai ser uma pessoa mais, né, introspectiva. Vai ser uma pessoa introspectiva. Mas ele tem a mente muito ativa, muito criativa, ele tem muita ideia, a mente dele ferve muito. Ele não age muito, mas a mente trabalha muito, né? E normalmente essas pessoas desenvolvem alergia de pele. Normalmente essas pessoas assim desenvolvem essa alergia de pele. Então, a sensação de rejeição vai se repetindo na vida dela na fase adulta. Um segundo ponto que nós temos aqui. Então, nós temos a criança,
Ela estava dentro do feto, estava dentro do útero, né? Estava ali sendo guardada, protegida. Então, as sensações ruins que a mãe sentiu, ele pode assimilar como se fosse rejeitado. Aí a criança nasce, rompe a bolsa, a criança nasceu, e agora outras sensações que essa criança vai ter. Então agora ela vai querer sentir o quê? Ela protegida, né? Ela estava no útero, ela se sentir protegida. Agora, para sentir proteção, ela vai buscar o quê? Vai chorar, vai querer colo. Porque aí a mãe pega no colo, ele se sente protegido, abraçado, ouve o coração da mãe de novo, né? O batimento cardíaco. Então ele vai se sentir protegido. Ou se não, vai sentir fome. Vai querer que alguém alimente ele, né? E a casa acaba não demorando, né? Não alimenta a criança, e ela fica desesperada ali, chorando, tá com fome e não recebeu alimento. O fato de não dar o colo para a criança, o fato de não dar alimento para ela vai sentir, vai gerar dentro dela um sentimento. E esse sentimento pode ser esse sentimento de qual? De abandono. Então, o fato dela não receber o colo, o fato dela não receber o alimento, gerou nela o sentimento de abandono. Então, essa criança, né, esse indivíduo, quando crescer, vai se tornar um adulto que vai ter dificuldade em dar e receber amor. Por causa desse sentimento de abandono que foi gerado lá na sua fase de bebê, né, na fase de bebezinho. Então, vai ser uma pessoa carente. Ele vai buscar sempre a atenção dos outros. E se ele não consegue essa atenção, às vezes ele busca curar essa ferida do abandono nas drogas, no álcool, no sexo. É uma tentativa de suprir essa falta, né? É uma tentativa de suprir essa dor. Lembra que eu falei? Se você tem a dor, você se torna mais submisso a ela, tá? Mas essas pessoas, elas são pessoas muito expressivas, são pessoas meigas, né? E elas são muito, elas têm boa comunicação, mas são muito meigas essas pessoas, né? Elas têm umas facilidades de fazer amizade muito fácil. Você vê? Que coisa maravilhosa. Agora o terceiro ponto. O terceiro ponto já começa, a terceira fase, é quando a criança já começa querendo engatear, a criança querendo andar, né? Já é um outro patamar que ela tá querendo, de conhecimento que ela tá querendo alcançar, né? Então, ela tá querendo o quê? Se mexer, né? E ela vai querer entender como que o mundo funciona, ela tá querendo conquistar o ambiente dela, né? Ali em volta dela, né? E se essa criança ela é muito protegida nessa fase de engatear, nessa fase de estar querendo andar, tá descobrindo o mundo que tá à volta dela, né? A criança tá descobrindo. Então ela tá indo lá, antes ela ficava trancadinha no berço, antes ela ficava trancadinha lá no chiqueirinho que a gente fala, né? Ou se não colocava ela ali no lugarzinho, ela ficava ali quietinha. Agora não, agora ela tá observando o mundo dela. Ela tá em direção das coisas que chamam atenção, né? Aquilo que chama atenção, ela vai em direção. Se arrastando, engateando, andando, ela quer buscar, e ela leva pra boca. Normalmente a criança pega tudo que ela põe, leva pra boca. Ela tá conhecendo o mundo, ela tá começando a ter o conhecimento de mundo dela, ali, à sua volta, do seu ambiente. E essa criança reprimida, não faça isso, não mexe nisso, não. Ela é reprimida, sempre com não. Sempre reprimir, não, a gente tem que ter limite, tem que ter cuidado, não vai deixar a criança pôr a mão na tomada, né? Vai deixar a criança colocar as coisas. Entendeu, gente? Mas a gente tomar um cuidado de como que a gente vai falar. Se a gente reprimir a criança nessa fase, ela vai se sentir insegura. Porque se nós protegemos demais e não deixamos ela buscar, ela se aventurar, né? Ela não se aventurar no seu ambiente, ela vai se tornar um adulto inseguro.
vai gerar dentro dessa criança insegurança. Ela vai se tornar uma pessoa insegura. Então, é uma pessoa inquieta. Ela vai se tornar inquieta porque ela vai se tornar articulada para fazer as coisas, né? Essa pessoa, ela vai... A pessoa insegura, gente, ela não consegue fazer as coisas. Tudo que ela vai fazer dá uma sensação ruim na vida dela, dá um tipo de um medo. Ela passa a ter essa sensação de medo. Tudo que ela vai fazer, ela tem medo, né? Mas ela gosta de fazer as coisas, ela quer fazer as coisas, ela tem o desejo de fazer as coisas, mas esse medo não deixa ela, bloqueia ela. Acaba bloqueando essa vontade. São pessoas que têm criatividades, são pessoas que têm uma personalidade de conquistar as coisas, mas são pessoas que têm iniciativa, mas elas não conseguem terminar o que ela começa por insegurança, porque ela não se sente segura, ela se sente incapaz. Por que essa incapacidade? Porque foi gerada de tantos nãos que ela recebeu na sua fase nessa fase de 10 meses a 2 aninhos aí, que é a fase que a criança está descobrindo o seu mundo. Então, é a fase da criatividade, a criança está descobrindo, então ela vai estar desenvolvendo o quê? A autoconfiança. Nessa fase de idade, de 0 a 2 anos, a autoconfiança da criança está sendo desenvolvida. E se a gente protege demais, não deixa essa criança buscar, se sentir, ela vai se sentir incapaz, porque tudo que ela vai fazer não pode, tudo que ela quer não é possível, então eu não sou capaz. Então vai gerar um adulto inseguro, e essa pessoa vai ter esse trauma na vida inteira dele, seguindo ele, de insegurança, os medos, né? Ele sabe o que fazer, mas não consegue. Ele sabe que tem que fazer aquilo, mas não consegue. Ele deseja fazer algo, mudar, mas não consegue. Ah, eu quero conquistar tal coisa, mas não consegue. Por quê? Por causa dessa insegurança na vida dele.